Bem-vindo a mais um vídeo Família Palmeiras, beleza? Deixa o like e se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações. Manda uma dica no canalzinho aqui da Gazeta Esportiva, também do Resenha Alviverde e também no canal do Fragoso, onde eles atualizaram o mercado bola do Verdão e com informações direto da Academia de Futebol. É isso mesmo. Após a vitória do Verdão é sobre o São Paulo, choque rei, as informações estão quentes lá da academia. Fique até o final do vídeo, já deixa o like e deixa na comentário a opinião de vocês. Vambora lá! Rafael Veiga, verdade que ele pode deixar o Verdão, Basejo? Pois é, Michele, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Um dos maiores ídolos da história recente do Palmeiras pode estar com os dias contados e com as malas prontas rumo ao México. Isso porque o América está muito interessado na contratação do Rafael Veiga. Inicialmente, o Palmeiras queria receber cerca de 10 milhões de dólares para liberar o atleta antecipadamente, mas o América não está disposto a fazer esse investimento agora, pelo menos não no momento, e a proposta é um empréstimo com opção de compra fixada e o América pagando 100% dos salários do Rafael Veiga, o que é visto com muito bons olhos pela diretoria, porque o Rafael Veiga tem um dos maiores salários do atual elenco. Então isso faria com que o Palmeiras abrisse espaço na sua folha salarial para trazer reforços de peso, que é a prioridade da diretoria nessa janela de transferências. Inclusive, há quem diga que os minutos recebidos do Rafael Veiga no clássico contra o São Paulo no último sábado foi uma espécie de despedida da torcida. Ninguém sabe se isso de fato procede, mas a informação que nós temos é que o América está muito disposto a tirar Rafael Veiga do Palmeiras, até porque o Veiga é um pedido do técnico brasileiro André Jardine, atual tricampeão mexicano, considerado um ídolo pela torcida do clube, que é o clube mais popular do México. Então Rafael Veiga pode sim se transferir ao América e recuperar o status de titular que ele perdeu nos últimos meses sob o comando de Abel Ferreira. Daqui a pouco eu trago mais informações sobre a estreia do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Basejo. Puxa vida, mas será que foi o jogo de despedida? Não, tem que ter uma despedida apropriada, né? Porque o Veiga é um ídolo, não é, o Alex, do Palmeiras? É um grande ídolo. É um grande ídolo. E outra coisa, além de ser um grande ídolo, vocês acham que ele daria certo no América? Tá na hora de ir embora do Palmeiras? Eu acho que se for um negócio bom para o Palmeiras, para ele, acho que seria importante para ele buscar um novo desafio. Já está com desgaste já pelo tempo, né, no Palmeiras. A gente percebe que há bastante tempo ele não consegue mais se firmar, ter sequência como titular, jogar bem, né? Ele foi decisivo naquela partida contra a LDU. Ele tem tido bons momentos. Assim, picos. São picos, realmente. Mas assim, eu acho que o Rafael Veiga merece todas as homenagens do mundo, e quando ele encerrar a carreira, daqui a 20 anos, quando nós formos nos lembrar do Palmeiras de hoje, ele vai ser um dos primeiros da lista, porque fez 10 gols em finais. É um cara extremamente decisivo, identificado, palmeirense de infância. Né, Alex? Então, assim, ele tem todos os ingredientes de um grande ídolo. Respeita demais. Só que, assim, como jogador da atualidade, talvez não esteja mais naquele grande momento para poder... Eu só entendo que isso pode ser um bom negócio desde que o Palmeiras vá ao mercado e contrate um jogador assim, de alto nível. Sem dúvida. Se o Palmeiras não trouxer ninguém de altíssimo nível, aí para mim, deixa de ser uma boa negociação. Porque é isso que o Alex estava falando aqui. Além de todo o respeito e tudo mais, o Veiga ainda é útil. Ele tem tido bons momentos. Ele não tem tido regularidade. Ele não consegue mais ser o Rafael Veiga de outrora, quando ele era o destaque do Palmeiras em jogos seguidos. Não tem sido assim, mas ele ainda tem sido importante, ele ainda pode ser importante, além da identificação e do respeito. Então, se você vai se livrar ali de um bom salário e trazer um grande jogador, ok. Se não for o caso, fica com o Veiga. Sobre Arias e Nino, formação aí de mercado, tá atualizando vocês. Seguem as conversas, tá? Seguem aí no estágio, como é que a gente pode falar? No estágio intermediário, certo? Negociações difíceis, o Palmeiras quer ainda trazer esses jogadores para esta janela, tá? Janela para o Palmeiras contratar até março, até início de março, né? Não fecha agora, em fevereiro. Então, rapaziada, isso daí vai se arrastando, né? A gente não vê mais tanta informação, tá? Tá no estágio aí intermediário, né? O Palmeiras está tentando convencer aí o Zenit, porque já teria aí um acordo com o Nino, então
convencer o Zenit para liberar o Nino agora, e também lá, né, o Wolverhampton a negociar o Arias. O Wolverhampton estaria disposto a negociar o Arias só no final da Premier League, só quando se encerrar a Premier League. Vamos ver, né, quantos dias ainda a gente tem aí dessas novelas. Como eu falei para vocês, janela fecha em março, então muitos capítulos ainda dessas novelas. Uma informação aí bombástica nessa manhã de terça-feira, tá? Trata-se aí do Fenerbahçe. Eles estão de olho aí na contratação de Flaco Lopes, o argentino. Seria um pedido aí do técnico Domenico Tedesco. Eles estão em busca de um camisa 9, tá? E estão mirando aí Flaco Lopes. Creio que o Palmeiras não vai negociá-lo neste momento, tá? Lembrando, eu tô vendo muita gente aí falando, a janela fecha daqui poucos dias, né? Janelas europeias, tá? De alguns países lá do exterior, lá de fora. Para nós aqui, para nós contratarmos, a janela fecha em março, primeira semana de março. Agora eu preciso confirmar se é dia 3 de março ou dia 7 ali. Eu sei que é no começo de março, tá? Ou dia 10. Mas, então não fecha se o Palmeiras quiser contratar, não fecha agora no início de fevereiro, beleza? Apenas alguns mercados aí do exterior, beleza? Dando continuidade aqui, Paulinho, falar dele aqui, porque tô vendo o pessoal meio agitado aí, meio eufórico, irritado. Pô, o Paulinho se machucou de novo, Paulinho se lesionou de novo. Não, gente, Paulinho não se lesionou, não sei de onde que tiraram isso, tá? Ele segue aí o trabalho de recuperação com o Núcleo de Saúde e Performance e, de acordo com o nosso palestra, ele deve iniciar o trabalho de recuperação na próxima semana. Deve iniciar a transição física na próxima semana, tá bom? Ele tá em trabalho de recuperação, ainda não iniciou a transição. Palmeiras planeja, então, iniciar essa transição na próxima semana. Boa notícia aí, não vejo a hora do Paulinho retornar 100%. Palmeiras enfrenta o Corinthians dia 7 de fevereiro pela final única da Supercopa Feminina, às 4 horas da tarde, lá em Barueri. E os ingressos já estão à venda no site ingressospalmeiras.com.br. A entrada lá é por reconhecimento facial. R$20 ingresso inteira, R$10 meia entrada. São 3 rodadas no Campeonato Paulista com 12 pontos conquistados. O Palmeiras está na segunda colocação. Tem uma derrota muito dolorida para o Abel, para o time, para a diretoria, que é aquele 4-0 para o Novo Horizontino. No entanto, quando a gente olha para as campanhas dos adversários que podem gerar dor de cabeça para o Palmeiras como mandante, se esse é o objetivo de se classificar bem na primeira fase, o Palmeiras está bem confortável, né? Veja só, o Palmeiras nesse momento está olhando para os times de Série A de Campeonato Brasileiro. 1 ponto acima do Red Bull Bragantino e, convenhamos, o Red Bull Bragantino não joga em um caldeirão com uma torcida que faz uma pressão enorme, nada disso, né? Então, caso seja mandante, não é um adversário que, como mandante, vai gerar grandes problemas para o Palmeiras. Vale lembrar que perdeu o seu melhor jogador, né? Perdeu o John. Outro time mais próximo do Bragantino, da primeira divisão, é o Corinthians, que está a 4 pontos do Palmeiras. Bom lembrar que tem um confronto direto pela frente em uma dessas últimas 3 rodadas, jogando na Neoquímica Arena, na qual o Palmeiras pode colocar o seu melhor time para ao menos empatar, por exemplo. E aí são 2 rodadas para tirar 4 pontos. Acaba sendo algo que o Palmeiras pode tranquilamente conquistar, você vai ver quais são os adversários. E aí, você olha para um time que está mais distante que o Corinthians, que é o Mirassol, 5 pontos atrás do Palmeiras, o Santos 6 pontos atrás do Palmeiras e o São Paulo 8 pontos atrás do Palmeiras. Quer dizer, essa gordura que o Palmeiras conseguiu acumular ao longo desses primeiros 5 jogos de Campeonato Paulista antes da estreia do Campeonato Brasileiro, ela ajuda demais nessa reta final você poder poupar atletas e ser competitivo e continuar buscando pontos. Por quê? Os próximos jogos do Palmeiras no Paulistão são esses aqui, ó. Botafogo de Ribeirão Preto é uma equipe de Série B fora de casa, e eu sei que o Palmeiras foi goleado por uma equipe de Série B fora de casa, que é o Novo Horizontino,
mas aquele jogo não pode ser um balizador do que um time de Série B pode fazer com o Palmeiras, que é uma potência da América do Sul, né? A gente está falando de um jogo que tem de ser tratado como uma anomalia no calendário do Palmeiras, como algo fora do comum. O normal é o Palmeiras com o seu time mesclado, com o seu time poupando algumas peças, ou até todas, seja competitivo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O jogo seguinte é contra o Corinthians, e aí o Palmeiras pode colocar o melhor que tem à disposição justamente para manter o Corinthians atrás na tabela, e fecha o Campeonato Paulista da primeira fase jogando contra o Guarani, que é uma equipe de Série C. Perdão, gente. Dito isso, é óbvio que uma equipe mesclada ou uma equipe reserva do Palmeiras diante de uma equipe que tem investimento de Série C tem de competir, tem de jogar bem, tem de funcionar. Ninguém garante resultado nem contra equipe de Série D, nem contra equipe de Série A, mas inegavelmente é preciso competir. São jogadores de um investimento alto que estão no banco do Palmeiras ou de uma formação muito boa. E aí, quando a gente olha para esses 3 jogos, contra Guarani e Botafogo, o técnico Abel Ferreira pode descansar os titulares sendo competitivo. Já contra o Corinthians não dá. E a sequência, mesclando o Campeonato Brasileiro, vai demandar um esforço muito grande dos principais jogadores do Palmeiras. Veja só, o Palmeiras tem o Atlético Mineiro logo depois do clássico contra o São Paulo. E aí a gente está falando de novo de colocar aquilo que foi o mais próximo do ideal. Contra o São Paulo, o Palmeiras teve ali 9 titulares, teoricamente, da equipe entrando em campo, os garantidos, os melhores do setor, os que de fato funcionam na posição. 9 contra o Atlético Mineiro, a tendência é que eles repitam as suas escalações. E é um jogo fora de casa, o Galo já mostrou a que veio em relação à sua casca, em relação ao clássico contra o Cruzeiro, virou, saiu atrás, manteve a cabeça no lugar, teve ali um trabalho do Sampaoli para se impor. Perdão de novo. Então, gente, o Palmeiras deve desgastar novamente os seus titulares. E aí vem o Botafogo de Ribeirão Preto na sequência. Momento de descansar os seus principais jogadores. Momento de dar uma cancha para os principais jogadores ali, ou melhor, para os jogadores que estão ali precisando de minutagem, que têm jogado menos minutos, é o momento de dar cancha para eles. Joga contra o Botafogo. Na sequência, o Palmeiras recebe o Vitória como mandante. Jogo de Campeonato Brasileiro. É força total. O Palmeiras não pode se dar ao luxo, se quer lutar pelo Campeonato Brasileiro, como viu nas últimas 2 edições, inclusive, de tropeçar diante do Vitória. É um time que precisa ser competitivo, forte, titular ou até com alguma mescla, mas de um modo geral com mais titulares. Na sequência, Corinthians, só que pelo Paulistão. E aí não vai dar para tirar o pé. Clássico não tem como. Não dá para tirar o pé. Com isso, estamos falando de um intervalinho ali para os principais jogadores depois de São Paulo e Galo, contra o Botafogo, e aí emenda uma sequência de 3 jogos com os titulares. Vitória, Corinthians e Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Sim, o Colorado. E aí nós estamos falando de um jogo fora, um jogo em Porto Alegre. Então, inegavelmente, é uma partida que demanda os principais jogadores para tentar um resultado positivo. 3 jogos em sequência para, digamos assim, escalação ideal. E aí vem o descanso novamente. Contra o Guarani na última rodada, o Palmeiras, se for competitivo o suficiente e conquistar a vitória contra o Botafogo e conseguir não perder para o Corinthians, certamente estará numa posição muito confortável para poupar os seus principais jogadores contra o Guarani, que, repito, é hoje um time de Série C de Campeonato Brasileiro, e conquistar esse resultado, o jogo que não é nem em Campinas. O jogo contra o Guarani tem o São Paulo, tem a cidade de São Paulo, né? Estado de São Paulo, melhor dizendo, porque pode ser em Barueri, na verdade, né? Então não é a cidade de São Paulo, mas tem o Palmeiras como mandante, em resumo. Então, olhando justamente para as demandas que vêm por aí, o técnico Abel Ferreira tem 2 jogos para poupar os seus atletas nos próximos 6 compromissos. Contra Galo, Botafogo, Vitória, Corinthians, Inter e Guarani, apenas contra Botafogo e Guarani é que dá para poupar. Nos outros jogos não dá para poupar. No máximo mesclar. No máximo mesclar contra um adversário ou outro. Mas o ideal é ter o melhor à disposição. E pensando já nesse jogo contra o Atlético Mineiro, fica a dúvida se o Abel vai ter o Vitor Roque
e o Flaco Lopes jogando juntos, a dupla Flaco-Roque, responsável na temporada passada por 55 gols do Palmeiras. O Vitor Roque entrou no lugar do Flaco no último jogo, o Flaco jogou até os 77, ou seja, 32 do segundo tempo, e contra o Novo Horizontino o Flaco jogou o jogo todo. Fica a dúvida se ele vai ter condições de começar jogando essa partida contra o Galo, ou se ele começa jogando de fato, mas terá planejado ali, ou terá planejado ali uma minutagem que vá até 15 minutos do segundo tempo, algo desse tipo. Pode depender, evidentemente, do que será a avaliação física do Flaco para esse jogo. O Galo não é moleza, Galo é um time de primeira divisão com alto investimento, com contratações para a temporada e que mostrou contra o Cruzeiro que tem condições de complicar a vida de qualquer equipe de primeira divisão. Fica a dúvida se o Abel vai colocar Flaco e Roque ou se ele vai colocar 2 meias e um jogador para ficar atrás do Vitor Roque, que deve ser escalado como titular muito provavelmente. E esse jogador que ficaria atrás do Vitor Roque poderia ser, por exemplo, Rafael Veiga ou Felipe Anderson, 2 atletas que chegam na área, que pisam na área, que têm capacidade de jogo de associação e têm finalização de média distância também. Fica a dúvida, por quê? Porque a pré-temporada não acabou de nenhum dos jogadores. Lembrando que o Palmeiras se apresentou no dia 4 e no dia 5 fez exames, no dia 6 pisou no campo para valer pela primeira vez. Então, estamos falando aí de 21 dias de pré-temporada. É pouco. Muito pouco. Ninguém tá a ponto de bala, ninguém tá fisicamente voando, ninguém tá com a musculatura firme o suficiente para encarar uma sequência de jogos e não correr risco de lesão. O técnico Abel Ferreira vem numa sequência agora que não só ele, mas todos os outros treinadores que têm times na Série A disputando o Paulistão precisarão lidar com os desafios de equilibrar o brasileiro com o Paulistão com um ponto muito a favor. Tem lenha para queimar no Campeonato Paulista. Consegue poupar sem o medo de ficar fora da primeira fase. Esse foi o vídeo de hoje, família Palmeiras, trazer as atualizações do mercado da bola. A gente começou aí com a Gazeta Esportiva, com informações direto lá no CT, falando bastante sobre a situação do Rafael Veiga, que pode ser negociado aí com a América do México. E, ao meu ver, realmente é o fim de ciclo do Rafael Veiga. Ele teve excelentes momentos com a camisa do Verdão, mas nas últimas 2 temporadas aí, pelo menos, teve uma queda de rendimento físico aí e também técnico. O último lampejo dele foi contra a LDU aí, onde ele entrou, ajudou a gente a classificar aí na Libertadores, mas depois não apresentou mais o seu futebol de antigamente. Então o Palmeiras dá para fazer uma grana aí, técnico lá do América do México é brasileiro, e quer contar com esse atleta, e o Palmeiras tem que liberar aí para buscar um novo camisa 10 aí, para atuar junto com o Maurício também. E a informação aí do Resenha Verde, o rapaz aí destacando, falando que a situação de John Arias e de Nino ainda não esfriou, só estamos segurando um pouco a onda, não teve muitas notícias nos últimos dias sobre o assunto, as atualizações mais quentes. A nossa janela vai até março, então tem muito chão ainda, tem muita água para correr. A temporada, como o Fragoso, já emendando a questão do Fragoso aí, acabou de destacar, a gente tá indo, os jogadores ainda estão em pré-temporada, começaram a treinar aí no dia 4, apenas 21 dias, então assim, é muita pouca coisa ainda. Então, o Palmeiras precisa ir buscar esses jogadores. Temos até março, é a janela aí, para trazer esse meia. Então, se o Veiga vai, vem Arias, seria uma excelente contratação para o Verdão. E esse zagueiro aí, para fortalecer e fechar os nossos 4 zagueiros: Fux, Murilo, Gustavo Gomes e o Nino, que no momento está sendo o Benedetti aí. Então, essas foram as informações. E o Fragão destacando essa sequência absurda aí, nesse início de temporada. O Campeonato Paulista ainda tá rolando, já vai começar o Campeonato Brasileiro, e é só jogo difícil, a gente sabe. E o Abel vai ter que mesclar time aí contra alguns jogos mais fáceis. Enfim, não vai ter jogo fácil, mas a gente, querendo ou não, como ele falou, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, vai ter que usar um pouco mais da molecada, mesclar o time, porque a gente vai ter Galo, Corinthians, Internacional na sequência. Vai ser uma sequência muito pesada para o Verdão, mas vai ser para todo mundo no Brasil. Infelizmente, esse calendário nosso aí, devido também à questão da Copa do Mundo, e vão para cima.
A gente não pode perder ponto besta, igual ele sacou contra o Vitória, ainda mais jogando em casa nesse início de temporada. A gente tem que buscar os 3 pontos. Beleza, turma? Esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like, deixa no comentário a opinião de vocês e até a próxima.